Conexão Saúde, apoio cultural, Clínica Informa, estética e emagrecimento. Mais um Conexão Saúde no ar, um programa dedicado à nossa saúde e ao nosso bem-estar. E hoje a gente conversa sobre a cirurgia ortognática. O nome é complicado, mas o resultado é surpreendente e será o professor da Unesp, Valfrido Antônio Pereira Filho, que é da área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que nos explicará sobre tudo. Professor, seja bem-vindo aqui no nosso programa, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Priscila, é um prazer poder estar aqui com vocês, aqui na TV Cultura Paulista, no Conexão Saúde, falando um pouquinho de cirurgia ortognática, que é uma das cirurgias que nós fazemos na especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. É isso mesmo, tem outras cirurgias, né? Sim, sim. Além da ortognática. Tem diversos procedimentos do qual o cirurgião bucomaxilofacial é habilitado a fazer na face, né? Claro. Desde cirurgias bucais até mesmo cirurgias maiores envolvendo os anexos, o osso da mandíbula, da maxila e os anexos dessas estruturas crâniofaciais, né? Também é o cirurgião bucomaxilofacial, um profissional... Uma área abrangente. Uma área abrangente, isso. Ótimo. E o que seria a cirurgia ortognática? Bom, a cirurgia ortognática vem ser um tratamento ortodôntico cirúrgico que é feito em pacientes que apresentam deformidades congênitas ou adquiridas. Essas deformidades que nós dizemos ser deformidades dentofaciais, porque envolve tanto a posição dos dentes, mas também envolve os ossos da face. Portanto, não há como se corrigir simplesmente com ortodontia, com aparelho fixo, tá? Porque para fazer isso nós tiraríamos os dentes da posição correta do osso. Então nós precisamos fazer uma cirurgia onde há um reposicionamento, né, que a gente coloque essas estruturas ósseas no local. E a estrutura óssea seria do queixo, da mandíbula, sim, dessa parte inferior? Há deformidades em que o paciente precisa de uma cirurgia unimaxilar, por exemplo, na mandíbula. Há cirurgias em que o paciente precisa uma combinação de procedimentos e que nós dizemos que é uma cirurgia bimaxilar. Quando nós fazemos uma cirurgia na parte de cima, nos ossos que contêm os dentes de cima, que é a maxila, e na mandíbula. E o mento, que é o queixo, nós podemos fazer também procedimentos. Geralmente, algumas deformidades necessitam de cirurgias no queixo, outras não, para correção. E essas deformidades, o senhor falou que são congênitas, né? Ou não por quê? Às vezes um acidente? Sim, ou sim. Qual outra forma de a gente ter deformidades nos porque ossos? Às vezes perdas dentárias, algumas conduções ortodônticas dessas perdas dentárias, muitas vezes no futuro podem levar a um procedimento que necessite algum tipo de correção ortodôntica cirúrgica. Mas a grande maioria das vezes as deformidades são congênitas. Congênitas, né? Às vezes o queixo mais para frente, para trás. As pessoas também sentem muitas dores de cabeça, estalo. Está relacionado com a TM também? Veja só, a cirurgia ortognática, por si só, até hoje não há nada na literatura que comprove fielmente que operar melhore a sintomatologia. O que a gente da ATM especificamente, o que a gente sabe é que quando os pacientes têm disfunção muscular, dor miofascial, essas dores geralmente melhoram muito após a cirurgia ortognática. Os pacientes que têm problemas envolvendo as articulações temporomandibulares, geralmente ou eles permanecem praticamente na mesma situação prévia à cirurgia, ou eles vão necessitar
de algum procedimento complementar, uma cirurgia na articulação para que possa melhorar essa situação. Por exemplo, como é o caso dos deslocamentos de disco sem redução, de disco articular. Nós temos na articulação um disco articular que é como o menisco do joelho. Entendi. Só para a gente entender que o senhor fala com tanta naturalidade, eu falei, mas que disco é esse, né? Então, esse disco, que é como se fosse o menisco do joelho, às vezes ele precisa ser reposicionado porque ele ocupou uma posição errada, né? Patologicamente tem uma posição errada que e ele não consegue se posicionar mais corretamente. Então, esses pacientes provavelmente vão precisar da cirurgia ortognática associada a uma cirurgia articular. Mas comumente o que não é a rotina. A rotina é que a cirurgia ortognática não necessita de uma cirurgia articular combinada. E qual que é a idade mínima para a gente poder corrigir, né? Fazer a cirurgia ortognática? Na verdade, a idade mínima para uma cirurgia ortognática é que tenha cessado o crescimento, tá? A fase de crescimento. Entretanto, há exceções a essa regra, por exemplo, em pacientes que tenham grandes discrepâncias. Por exemplo, tem o queixo muito para frente ou queixo muito para trás e tem um problema psicossocial, tem um problema social em função disso. Então, muitas vezes a gente traz isso um pouco mais precoce, mas o ideal é que tenha cessado a fase de crescimento. Porque a gente vê depoimentos surpreendentes de pessoas que fazem a cirurgia, indicam, depois viram até propagandistas, né, da cirurgia, porque mudam a vida delas. Porque a estética, querendo ou não, está totalmente relacionada com a autoestima das pessoas. E o queixo muito para trás, ou o queixo muito para frente, ou outros problemas, né, na face, incomodam demais, né? Principalmente a classe 3, que é o queixo muito para frente, e as grandes assimetrias faciais causam muito incômodo para o paciente. Mas isso é uma coisa, você tocou num ponto importante, que eu acho que é importante a população ficar ciente disso, que é a cirurgia ortognática, ela é uma cirurgia funcional. Ela é uma cirurgia onde o objetivo principal é a correção da função. Claro. Mas, para se corrigir a função, se melhora, né, a estética facial, se melhora a harmonia da face. Porque quando a gente tem os ossos fora de posição, essa harmonia facial está comprometida. E, por consequência, a correção da função acaba melhorando a estética facial. Mas, por exemplo, a cirurgia ortognática não deve ser indicada exclusivamente para um paciente que queira fazer algum procedimento estético, apenas. Claro. E assim, dizem que a gente melhora a apneia, quem tem apneia, tem ronco, melhora com a cirurgia? Sim. Ou não? Olha só, quando a gente fala de apneia, a gente está falando de um problema multifatorial. Quando a gente fala da apneia obstrutiva do sono, a gente está falando de uma série de fatores que causam esse problema. E muitas vezes todos esses fatores, alguns pacientes têm vários dele associados. Então, hoje se sabe que um dos bons tratamentos com bons resultados para o tratamento da apneia é o avanço maxilomandibular. O que é isso? Trazer tanto a maxila quanto a mandíbula bastante à frente. Então isso é uma cirurgia ortognática de um avanço maior do que o normal. Entendi. E isso melhora as vias aéreas, mas a gente tem que lembrar que muitas vezes o paciente vai aumentar a via aérea e não vai resolver a apneia, porque a apneia dele está sendo causada por um outro fator. Por um outro motivo. Então, assim, é importante um tratamento conjunto do cirurgião bucomaxilo com o médico do sono, que geralmente é um otorrinolaringologista, para a gente decidir o parâmetro ideal para esse paciente, a cirurgia ideal para esse paciente, para poder realizar o tratamento. Claro. E preciso colocar aparelho ortodôntico? É necessário para poder fazer a cirurgia ortognática? Como eu te disse, o nome correto da cirurgia ortognática é tratamento ortodôntico cirúrgico. Nós geralmente falamos para ele tratamento ortodôntico cirúrgico. Então vai envolver um tratamento ortodôntico prévio à cirurgia. Para a preparação dos dentes? Para a preparação dos dentes, porque o paciente que tem uma deformidade de face, ele tem uma certa compensação dentária.
o lábio, a língua, acabaram colocando os dentes numa posição errada, entre aspas. Eles tentaram, o organismo tentou diminuir essa diferença que existe. Então o que nós precisamos é de uma ortodontia prévia em que geralmente há uma piora da estética facial nesse período, há uma piora da relação dos dentes nesse período. Essa ortodontia, geralmente, em média, demora cerca de 12 meses. É isso que eu ia perguntar, quanto tempo a gente se prepara para a cirurgia? Cerca de 12 meses. Depois é feita a cirurgia e, geralmente, após 30 dias a 45 dias, o paciente retorna ao ortodontista e vai fazer as finalizações ortodônticas, os pequenos movimentos, os pequenos acertos. Então a gente opera com o aparelho. Opera com o aparelho na boca. O sonho de tirar o aparelho não acaba na cirurgia. Não, o sonho de tirar o aparelho realmente não termina na cirurgia. Ele vai terminar geralmente 6 meses após a cirurgia. Entendi. E aí vai haver algum tipo de contenção por parte do ortodontista, né? Alguns controles periódicos, tanto do cirurgião quanto do ortodontista. Entendi. E o planejamento dessa cirurgia é feita por computador? Como que é feito hoje? Sim, hoje os planejamentos cirúrgicos avançaram bastante, né? Hoje nós temos como fazer todo o planejamento cirúrgico de forma virtual, em programas específicos de computador. Então o paciente consegue ver o antes e o depois? Como ele vai ficar depois? Existe isso ou não? Existe uma previsão disto, porque nenhum desses programas, desses softwares, tem assim uma qualidade real do que vai ser no pós-operatório. Geralmente eles subestimam. Então o que o paciente está vendo ali, geralmente a gente vai ter um resultado ainda melhor, porque ainda os contornos de lábio, os sulcos do queixo, o programa não consegue se chama em matemática algoritmo, que é o que o programa usa para calcular esses movimentos, não é tão perfeito ainda. Tá? Mas estão se fazendo estudos e isso vai melhorar muito ao longo do tempo. E a cirurgia é feita no consultório ou no hospital? No hospital. Sempre no hospital? Sempre no hospital, sob anestesia geral. E com um especialista? Com um especialista, um cirurgião bucomaxilofacial. O que é um cirurgião bucomaxilofacial? É um profissional da odontologia, né, que teve a sua pós-graduação na área de cirurgia em ambiente hospitalar. E essa residência, que é um formato muito parecido com a medicina, geralmente elas se enquadram num outro tipo de residência pelo Ministério da Educação e Ministério da Saúde, elas são ditas... Quanto tempo de residência? 3 anos. Olha lá. 3 anos. Então, nós somos o profissional assim, treinado para esse tipo de procedimento. Lógico, há profissionais na área médica, sim, mas o treinamento verdadeiro para tratamento da cirurgia ortognática é do cirurgião bucomaxilo, que é um dentista de formação. Com certeza. E essa cirurgia deixa marcas no rosto? As pessoas se preocupam também, né? Como é que é feita? Sim. É por dentro da boca? É aqui por fora? Como que é isso? Hoje a gente vive um período em que a estética é tudo. Não, é impressionante. As pessoas estão As pessoas buscam, assim, exageros até relacionados com a estética. Mas, assim... A gente pode conversar com isso no segundo bloco, da preocupação, do fanatismo. Sim. Mas a cirurgia ortognática, ela é toda feita pela boca, por dentro da boca. Por dentro da boca? Sim, por acessos intrabucais. Há pequenas incisões por fora, simplesmente para realizar alguma forma de fixação, mas são 2 incisões, uma em cada lado, de menos de meio centímetro e que não vão aparecer nada depois de algum tempo. Então ela é toda realizada de forma intrabucal, por dentro da boca. Perfeito. A gente vai para um pequeno intervalo e antes eu queria agradecer as minhas apoiadoras de produção Fúvia Magrini Cabelo e Maquiagem e a minha roupa, né, meu look, lá da Inês Janine. Se vocês quiserem ver melhor, entrem no meu Facebook, Priscila de Paula, no meu Instagram, que eu vou tirar uma foto para vocês darem uma olhadinha na produção. E a gente vai para esse pequeno break e a gente já volta.
De volta ao Conexão Saúde, a gente recebe hoje o professor Valfrido aqui da Unesp e a gente está conversando sobre a cirurgia ortognática. Sim, a cirurgia ortognática realmente é, dentro das cirurgias bucomaxilofaciais, é um tópico de bastante interesse do público. Muito, porque né? Há sempre essas dúvidas, dói muito, se faz no hospital, como Eu quero perguntar isso, se dói muito, porque as pessoas têm medo de fazer a cirurgia, porque acham que vão ficar amarradas. Existe esse mito, porque já aconteceu, como que era antes? Sim, no passado, como não havia as placas e parafusos de titânio para realizar as fixações ósseas, havia necessidade de se usar fios de aço cirúrgico e fazer um bloqueio, que é manter a boca amarrada. Hoje a gente só usa amarrar a boca durante a cirurgia para se estabelecer a oclusão. Depois se fixa com placas e parafusos e quando o paciente termina a cirurgia ele não terá mais a boca amarrada. Às vezes há necessidade de usar elásticos no pós-operatório. No próprio aparelho, no próprio aparelho, mas isso não limita a função de abertura bucal no pós-operatório. Então ninguém fica amarrado. Não, podem ficar tranquilo, o teu público pode ficar tranquilo. E que dói? Não, dor não é uma queixa comum em cirurgia ortognática, né? A dormência que a técnica causa, que nós chamamos de parestesia, né? O nome correto dessa dormência é parestesia. Às vezes isso incomoda o paciente. E a parestesia, a dormência transitória, ela vai ocorrer por um curto período de tempo. A dormência a gente fica sem sentir a bochecha, os lábios. Sim. Talvez a gente vá comer e não sente e baba até, né? Porque eu já vi pessoas reclamando que foi comer, ficou sujo e nem percebeu, porque não sente mais nada. Veja só, temporariamente, todo paciente vai ter algum grau de parestesia. Pelo menos 3 semanas dessa sensação de dormência, que não é uma dormência como uma anestesia, é uma dormência bem mais leve, né? O paciente vai ter pelo menos 3 semanas. Na mandíbula, na parte de baixo, essa dormência leva um pouco mais tempo para recuperar completamente. Na parte de cima, essa dormência retorna mais precocemente. E isso é um problema da técnica cirúrgica em si, você tem que dividir o osso e expor o nervo, por vezes, por variações anatômicas, por uma série de problemas, pela espessura da mandíbula, mas que hoje é possível, por meio da tomografia, avaliar tudo isso previamente. Há casos, pelo menos uns 5% dos casos, que terão algum grau de parestesia na mandíbula, na parte de baixo, de forma definitiva. Mas o que é interessante? O que é interessante é que há trabalhos na literatura que mostram que mesmo os pacientes que tiveram parestesia e essa parestesia, essa dormência foi permanente para eles, nenhum deixaria de fazer a cirurgia de novo ou nenhum deixaria de indicar um familiar, porque os benefícios foram muito maiores. Quais são os benefícios da cirurgia? Os benefícios da cirurgia ortognática, da correção dos maxilares, são muitos, né? Eles vão desde os funcionais, você poder engrenar os dentes, mastigar. Muitas vezes os pacientes tinham dor miofacial e isso geralmente melhora. Os pacientes dificuldade para bocejar, também tem muitas pessoas que falam antes da cirurgia e que corrige. Há muita melhora na posição da língua, né, porque você devolve as estruturas às suas posições corretas. Então, há invariavelmente uma melhora da via aérea com a cirurgia, tá? Porque a única cirurgia ortognática que piorava a via aérea, que é o recuo da mandíbula, empurrar a mandíbula para trás, hoje é uma técnica que não utilizamos mais, ou utilizamos de forma muito comedida. Tá? Entendi. Então, geralmente, a cirurgia ortognática também promove isso, essa melhora da via aérea, né? Há pacientes que têm melhora da respiração nasal, porque se melhora essa posição da maxila.
E a melhor estética também, né? Sim, sem sombra de dúvida. A melhora estética, há uma harmonia da face. O paciente terá uma face mais harmoniosa. Porque para corrigir a posição dos dentes, há necessidade de posicionar o osso. E como que é a dieta após a cirurgia? Sim. Só no canudinho, só líquido, ou a pessoa vai conseguir comer normalmente? Não, a dieta ela será líquida, pastosa, por um período aí de uma semana, 10 dias. Depois, esse paciente vai ter que fazer uma alimentação, por meio de uma alimentação mais pastosa, até completar uns 45 dias de cirurgia. Não tem como, por exemplo, comer um bife nesse período. Então, assim, o paciente, mesmo porque o paciente vai ter uma limitação de abertura de boca nesse período, que geralmente a gente sabe que por volta do 4º ao 6º mês essa abertura de boca voltou ao normal, ao que era, tá? Previamente a cirurgia. De quanto tempo? A pessoa volta a trabalhar depois de quanto tempo? O repouso, lógico, isso é muito individual. Okay. O pós-operatório de uma cirurgia depende muito de cada paciente. Quanto sempre, mais decidido o paciente tiver a fazer a cirurgia, melhor é o pós-operatório dele. Né? O emocional ajuda, então? Ajuda, sem sombra de dúvida. Quando essa cirurgia é imposta por algum familiar e o paciente muitas vezes não tem, a gente vê que os pós-operatórios são piores, porque o indivíduo não tinha aquele desejo muito grande de corrigir esse problema. Claro. Mas assim, o pós-operatório é um pós-operatório que pelo menos o paciente terá que ter aí uns 15 dias de afastamento das suas atividades. Porque tem um certo edema, tem cicatrizes intrabucais, tudo. Lógico que assim, todo o edema da cirurgia, toda a função vai demorar muito mais tempo que isso a retornar. Mas aquele edema maior, aquele edema grosseiro, uma semana, 10 dias ele vai ter diminuído bastante. Porque fica com edemas, sim, então, e muito inchaço. Sim, esse edema, né, que é o inchaço. O edema não é só as manchas, eu pensei que fosse. Não, o edema é o inchaço. Esse inchaço, dentro dos primeiros 3 dias, ele é bastante, não vou falar forte, que é uma coisa imensa, mas assim, é maior, por exemplo, que você tirar um dente do siso, um terceiro molar. Então tem um certo edema e depois vai regredir, tá? Não é também a queixa principal dos pacientes. Claro que não, porque melhora muito, né? Sim. A parte funcional, estética, então... Os pacientes, geralmente, assim, a queixa maior de um paciente que passa por um procedimento de cirurgia ortognática, geralmente está relacionada a um curto período de dormência que ele vai ter no lábio, né? Dormência inferior. Mesmo que faz a diferença. Que incomoda mais na cirurgia. O que incomoda mais o paciente, geralmente é essa dormência. E que, assim, como a gente já discutiu, né, nenhum paciente das pesquisas que existem deixariam de fazer por esse motivo. E doutor, quais são as outras cirurgias da área? A cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, como o próprio nome diz, traumatologia, né? Os traumas de face são uma outra parte da nossa especialidade. As cirurgias das articulações temporomandibulares, essa que a gente veio discutindo, a ortognática, ou a correção da deformidade dentofacial, os tumores benignos, tá? E as cirurgias bucais, as cirurgias para instalação de implantes, as cirurgias de reconstrução óssea ou para colocação de implantes, ou cirurgias de reconstrução óssea devido a ter removido uma patologia. Essas também são cirurgias... Então vocês também trabalham com câncer? Não. Benigno, não? Nós só trabalhamos com tumores benignos. Né? Há uma resolução conjunta do Conselho Federal de Odontologia com o Conselho Federal de Medicina. Ela é o número 100/2010. Okay. Essa resolução delimita os limites da especialidade em relação à área médica. Oncológica, Então, por exemplo, glândulas salivares maiores, parótidas, submandibulares, os tumores dessas glândulas são da cirurgia de cabeça e pescoço. Os tumores malignos são da cirurgia de cabeça e pescoço. Mas hoje é muito comum nos hospitais as equipes multidisciplinares.
em que todos trabalham junto, porque assim, não há como atualmente uma pessoa entender de tudo, né? Entender de tudo. Há muitos avanços, né? Há muita tecnologia envolvida em saúde hoje. Então, se cada um trabalha bem dentro da tua área, por que não trabalhar junto? Então, hoje é muito comum aqui em Araraquara, nós fazemos isso com muita frequência, trabalhamos junto com a cirurgia de cabeça e pescoço, trabalhamos junto com a otorrinolaringologia, trabalhamos junto com a cirurgia plástica. Vai da necessidade, da individualidade de cada problema de cada indivíduo. Sim, sim, de cada cirurgia. E das análises, né, todas feitas. E a Unesp? A Unesp, vocês trabalham com o público, tem a clínica? Conta um pouquinho pra gente do trabalho da Unesp, professor. A disciplina de cirurgia bucomaxilofacial é uma disciplina, nós temos um serviço de residência hospitalar desde 1994. Nós temos provas anuais, temos 2 residentes ao ano. São 3 anos, nós já discutimos isso, né, de residência. Nós hoje atendemos nos três hospitais da cidade, nos 2 hospitais, mas tem um convênio que envolve o São Francisco, que hoje é atendido também na Santa Casa, e nós atendemos. E nós atendemos a população de forma geral pelo SUS. Pelo SUS também, essa era a minha questão. Sim, principalmente pelo SUS. A faculdade tem um convênio muito forte com o SUS e nós temos prestação de serviços pelo projeto da residência associado à Unimed, ao São Francisco. Nós fazemos esses atendimentos também na faculdade, sempre pela faculdade. Perfeito. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Conexão Saúde. Tenho certeza que a gente vai precisar da sua presença muitas vezes ainda aqui no nosso programa. A gente agradece a Unesp, agradece a todos vocês. E eu queria também finalizar aqui e contar para vocês, para a gente começar a pensar livre. O que é livre? Livre é uma linha da Predileta Alimentos, que é livre de adição de açúcares, sódios, gordura e conservantes. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para a sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem o delicioso milho, ervilha, o extrato de tomate, o ketchup, com somente 13 calorias por porção, todos livres de adição de sódio, açúcar e gordura. Se você quer mesmo se alimentar com saúde e livre de culpa, você já sabe. Procure pela linha Livre Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho no nome de ser 100% brasileira. Predileta, feito com muito amor. E a gente agradece a sua companhia, a sua audiência, e eu te espero toda quarta-feira às 2 da tarde ou toda quarta-feira às 10h30 da noite, que é a nossa reapresentação. Um beijão e até a semana que vem.